falar rapidamente para vocês quem precisa de cateterismo cardíaco de urgência no infarto. É uma pergunta muito frequente no pronto-socorro e rapidamente a gente vai discutir isso e você não vai ter mais dúvida sobre essa pergunta. Então, primeiro a gente tem que entender o que é um infarto com uma síndrome coronariana aguda com supra e uma síndrome sem supra, porque nesses dois contextos a gente raciocina diferente na indicação do cateterismo. Quando a gente está falando de oclusão total do vaso, no elétron, isso vai se manifestar com um supra-desnivelamento de ST. A gente vai ter a síndrome coronariana aguda com supra de ST. Nesse contexto, a grande maioria das vezes, a gente vai indicar o cateterismo para esse paciente, para abrir a artéria desse paciente, ok? Porque quase sempre. Porque quando o paciente passa muito tempo da dor, a gente já não tem mais indicação de abrir a artéria desse paciente. Lógico, ele vai precisar do cateterismo para a gente estudar a anatomia coronariana dele, mas não vai precisar de intervenção. E a gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas guardem que quase sempre o paciente vai precisar de angioplastia. Mas cateterismo, sempre. Oclusão parcial do vaso vai me gerar uma síndrome sem supra de ST, em que eu não vou ter a elevação do segmento ST, e a gente tem ainda bastante hemácia lá passando aqui para nutrir o miocárdio, mas não é suficiente e por isso vai gerar um infarto no paciente ou uma angina instável. Nesse cenário, eu vou ter que estratificar o paciente em vários graus de risco para ver qual paciente vai precisar de cateterismo e qual a urgência desse cateterismo. Porque no bolo da síndrome coronariana aguda sem supra-ST, o nível de gravidade dos pacientes é muito diverso. Já na síndrome com supra, todos os pacientes são considerados graves. Então a gente tem que estudar esse paciente invasivamente, de maneira mais agressiva. Beleza. Como a gente vai pensar então na síndrome com supra? Tudo vai começar pelo início dos sintomas. A partir do início dos sintomas, a gente começa a contar o tempo. E aí, até 12 horas, a gente tem a fase precoce do infarto com supra, em que a gente tem indicação, um A pela diretriz ESC, de fazer angioplastia primária. A gente vai indicar trombólise apenas se não for possível fazer angioplastia em até 120 minutos. Ou seja, eu não estou num lugar que eu tenha cateterismo e não vou conseguir indicar angioplastia para esse paciente em tempo hábil. Então, eu vou trombolizar. E se eu indiquei trombólise e o paciente não tem critério de reperfusão, não tem melhora da dor, não tem redução do supra, em pelo menos 50%, esse paciente tem que ser transferido e fazer uma angioplastia de resgate o mais rápido possível para a gente abrir essa artéria. E se eu fizer a trombólise e o paciente tiver critério de perfusão, mesmo assim, ele vai ir para o cateterismo de rotina entre 2 e 24 horas, não precisa ser tão rápido como na de resgate, para a gente estudar melhor a anatomia coronariana desse paciente e tratar a, a, as lesões do paciente, ok? E aí, entre 12 e 48 horas, a gente tem o que a gente fala de infarto com supra evoluído, e após 48 horas, a gente tem o que a gente chama de infarto com supra recente. Nesses cenários, a gente só vai pensar em abrir a artéria, fazer angioplastia primária, se o paciente tiver dor refratária ou instabilidade hemodinâmica ou instabilidade elétrica, fazendo taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Isso é indicação 1C da diretriz da ESC. Mas todos esses pacientes vão para o cateterismo para serem estudados, tá? Para a gente conhecer a anatomia desse paciente. Agora, entre 12 e 48 horas, eu ainda posso considerar fazer angioplastia primária, ou seja, colocar um stent ali naquela lesão culpada, naqueles pacientes que estão estáveis e assintomáticos. Isso. Só que o grau, né, de recomendação cai de 1 para 2A para esses pacientes. Ou seja, a gente tem menos evidência de abrir a artéria depois que passou de 12 horas. Mas a gente pode considerar nesses pacientes em até 48 horas. Mas, acima de 48 horas, a gente não indica angioplastia primária, a gente não abre a artéria se o paciente estiver estável e assintomático.
Então, por isso que eu coloquei quase sempre que a gente vai fazer angioplastia. Cateterismo, a gente sempre vai fazer na síndrome com supra, para estudar a anatomia do paciente, mas angioplastia não vamos fazer se o tempo da dor for acima de 48 horas e o paciente estiver estável e assintomático. Agora vamos raciocinar na síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Nesse cenário, a gente vai ter que fazer uma estratificação de risco para ver quem que vai precisar do cateterismo e qual a urgência desse paciente deve ir para o cateterismo. E aí, se o paciente tiver, pela diretriz da SBC, com estabilidade hemodinâmica, elétrica, né, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, angina refratária, complicações mecânicas do infarto, como por exemplo, ruptura de parede livre, de septo ou de músculo papilar, insuficiência cardíaca aguda, ou alterações dinâmicas recorrentes do segmento ST, esse paciente é um paciente de muito alto risco que deve ser submetido a uma estratificação invasiva imediata, em menos de 2 horas. Agora não, ele é um paciente que não tem esses critérios de muito alto risco, mas ele tem um GRACE acima de 140, ou tem um infarto sem supra, ou seja, uma tropo que tem curva, ou alteração dinâmica do eletrocardiograma. Esse paciente é de alto risco que deve ser submetido ao cateterismo, né, em até 24 horas. Agora, aquele paciente que não tem critérios nem de muito alto risco, nem de alto risco, mas tem algumas comorbidades, como por exemplo, diabetes, DRC, insuficiência cardíaca, ou ele já foi submetido a uma angioplastia ou cirurgia de revascularização prévios, ou tem um GRACE intermediário entre 109 e 140, ou um teste não invasivo positivo. Esses pacientes são pacientes de risco intermediário e devem ser submetidos ao cateterismo em até 72 horas. Agora, o paciente não tem nada disso, nem critério nem de muito alto risco, nem de alto risco, nem de intermediário. Ele cai no baixo risco e vai para o CAT, e vai ser submetido à estratégia conservadora, tá? Ou seja, eu posso fazer um teste não invasivo de maneira ambulatorial para esse paciente. Agora, o que a diretriz da ESC fala? Tem algumas alterações em relação à diretriz da SBC. Então, se o paciente ele fala tudo igual que dos critérios de muito alto risco, exceto o supra de EVR e de V1 com infra de ST difuso, que indica, né, uma lesão de tronco de coronária esquerda, que é uma lesão super grave. Esses pacientes caem também no critério de muito alto risco e esses pacientes têm que ir para o cateterismo em até 2 horas. Agora, o paciente não tem critérios de muito alto risco, ele cai nos critérios de alto risco, que é o GRACE acima de 140, igual da diretriz SBC, infarto sem supra, igual da diretriz de ST, ou seja, tem uma tropo positiva com curva, e alteração dinâmica do eletro, igual à diretriz SBC. Mas também tem o pós-PCR sem choque cardiogênico, que não está na diretriz SBC. Então, paciente que saiu da parada cardíaca e está com infarto sem supra. E aí, esse paciente é de alto risco e deve ir para o CAT em até 24 horas. Agora, vejam, na diretriz da ESC ele não coloca o extrato intermediário. E aí, já parte para o baixo risco direto e esse paciente cai na estratégia conservadora que pode fazer o teste não invasivo, tá? Para avaliar a isquemia. Então, essas são as diferenças das diretrizes, né, da SBC e da ESC, mas são muito semelhantes no contexto de raciocinar a estratificação de risco para esses pacientes e urgenciar o CAT ou não nas diversas situações. Pessoal, isso é só uma pergunta que a gente respondeu para vocês, mas na emergência na palma da mão, evento 100% online, 100% gratuito da SIM, a gente vai ensinar as 4 principais emergências que chegam no seu plantão, de maneira completa. Então, vai ter infarto, então isso que eu falei e muito mais sobre infarto, AVC, choque hemodinâmico, intubação orotraqueal. Isso é top, esse evento, do dia 25 ao dia 31 de julho, na SIM. E vai ser 100% online e gratuito, então não percam. E vão ter bônus exclusivos para quem se inscrever. Vai ter um e-book top de mapas mentais com um resumo dessas principais emergências, com tabelas práticas para você levar para o seu plantão, sorteios, surpresas que a gente está preparando vários para vocês. A gente não vai contar agora, lógico. E um grupo de WhatsApp exclusivo para que você vai receber todas as informações de primeira linha. Para se inscrever, é só clicar no link que está em destaque na nossa bio no Instagram. Te espero lá. Vai ser um evento incrível. E obrigado.